O Homem do Saco é uma figura que habita o imaginário popular há séculos, presente em diversas culturas ao redor do mundo. No Brasil, ele é conhecido como um sujeito sinistro que carrega um grande saco para sequestrar crianças desobedientes. Na Espanha, ele é chamado de o Hombre del Saco, e na Turquia, Karakonkolos. Em cada lugar, ele assume um nome e uma forma diferente, mas sua essência é a mesma, um ser sombrio que personifica o medo e o perigo. Essa figura folclórica, no entanto, não se limita apenas às lendas. Em alguns casos, o mito do Homem do Saco foi inspirado por histórias reais, tão chocantes que parecem ter saído de um pesadelo. Um desses casos ocorreu no Brasil, em 1975, na cidade de Três Marias, Minas Gerais. Lá, um homem chamado Laércio Patrocínio transformou o mito em realidade, cometendo crimes tão horríveis que até hoje são lembrados com terror. Hoje, vamos mergulhar nessa história, explorando quem foi Laércio Patrocínio, como seus crimes chocaram o Brasil e como ele se tornou uma das figuras mais sombrias da nossa história recente. Prepare-se, porque essa é uma jornada que vai te fazer questionar até onde vai a maldade humana. Meine Arbeit! От гитлеровской мечи. Laércio Patrocínio era um homem comum, à primeira vista. Nascido e criado na zona rural de Três Marias, Minas Gerais, ele vivia uma vida simples, como tantos outros na região. Seus vizinhos o descreviam como alguém que raramente causava problemas, quase invisível no dia a dia da comunidade. Mas, por trás dessa fachada de normalidade, havia algo profundamente perturbador. Laércio não era apenas um homem solitário, ele escondia um segredo sombrio, uma obsessão mórbida que ninguém poderia imaginar. Enquanto trabalhava em suas construções e cumprimentava os moradores com um aceno discreto, ele planejava algo horrível. Alguns relatos sugerem que Laércio já demonstrava comportamentos estranhos desde a juventude. Ele era conhecido por se isolar por longos períodos, desaparecendo por dias sem explicação. Quando questionado, dava respostas evasivas ou mudava de assunto. Havia rumores de que ele vagava pelas matas próximas, mas ninguém sabia ao certo o que fazia lá. O que sabemos é que, em algum momento, algo dentro de Laércio mudou. Talvez fossem as vozes que ele alegava ouvir, ou talvez fosse um desequilíbrio mental que se agravou com o tempo. O fato é que ele começou a agir de forma cada vez mais estranha, e os primeiros sinais de que algo estava errado começaram a aparecer. Mas, naquela época, em uma comunidade pequena e afastada, ninguém suspeitava que o homem quieto e solitário que vivia entre eles era, na verdade, um perigo iminente. Laércio era um predador, alguém que via as crianças da região não como seres inocentes, mas como alvos para seus desejos mais sombrios. E assim, enquanto a vida seguia seu curso normal em Três Marias, Laércio começou a agir. Seus crimes não foram percebidos de imediato, mas quando foram, já era tarde demais para muitas famílias. O que se seguiu foi uma série de eventos tão chocantes que transformaram Laércio Patrocínio em uma das figuras mais temidas da história criminal brasileira. Tudo começou quando crianças da região começaram a desaparecer. Eram crianças pobres, muitas vezes filhas de trabalhadores rurais, que sumiam sem deixar vestígios. A comunidade ficou em alerta, mas, na época, não havia tecnologia ou recursos para investigar os casos de forma eficiente. As famílias desesperadas procuravam por pistas, mas nada parecia fazer sentido. Até que um dia, um grupo de crianças brincava perto de uma mata quando avistou Laércio Patrocínio carregando um grande saco. Ele agiu de forma estranha, e as crianças, assustadas, correram para contar aos adultos. Esse foi o primeiro sinal de que algo muito errado estava acontecendo.
Os desaparecimentos continuaram, e o medo se espalhou pela cidade. Até que em um dia fatídico, um grupo de moradores decidiu investigar a casa de Laerte. O que eles encontraram foi algo digno de pesadelos. Dentro de sua casa, havia sacos cheios de ossos humanos, roupas de crianças e objetos pessoais das vítimas. Laerte Patrocínio não era apenas um homem estranho, ele era um assassino em série. Os moradores, em choque, prenderam Laerte e o levaram para a delegacia. Durante o interrogatório, ele confessou ter matado várias crianças, mas os detalhes de seus crimes eram tão horríveis que muitos preferiam não acreditar. Ele disse que sequestrava as crianças, as levava para sua casa, e lá cometia seus crimes hediondos. Depois, desovava os corpos em sacos e os jogava em locais distantes. Mas o que levaria um homem a cometer crimes tão brutais? Durante o julgamento, Laerte Patrocínio afirmou que sofria de alucinações e ouvia vozes que o mandavam matar. Ele disse que as vozes o perseguiam e que os assassinatos eram uma forma de se livrar daquela tortura mental. No entanto, muitos acreditavam que ele usava essa justificativa como uma desculpa para seus atos cruéis. Psiquiatras que o avaliaram disseram que ele poderia ter algum tipo de distúrbio mental, mas isso não amenizava o horror de seus crimes. Para as famílias das vítimas, Laerte era um monstro, um homem que destruiu vidas inocentes sem piedade. O julgamento de Laerte Patrocínio foi marcado por comoção e revolta. Muitos moradores queriam justiça rápida, enquanto outros pediam que ele fosse punido de forma exemplar. Ele foi condenado a mais de 100 anos de prisão, uma sentença simbólica, já que ele nunca cumpriria todo esse tempo. Laerte foi enviado para um presídio de segurança máxima, onde passou o resto de seus dias. No entanto, mesmo preso, ele continuou a assombrar a memória daqueles que viveram na época. Sua casa foi demolida, e o local onde ela ficava tornou-se um ponto maldito, evitado por todos. A história de Laerte Patrocínio não só chocou o Brasil, mas também reforçou o mito do Homem do Saco. Para muitas crianças da época, ele se tornou uma figura real, uma personificação do mal que poderia estar em qualquer lugar. Sua história foi contada e recontada, ganhando elementos ainda mais sombrios com o tempo. Hoje, o caso de Laerte Patrocínio é lembrado como um dos mais brutais da história criminal brasileira. Ele é um exemplo de como o mal pode se esconder atrás de uma aparência comum, e como o medo pode se tornar parte do imaginário de uma comunidade. Ele também é comumente conhecido como o maníaco do parque. A história de Laerte Patrocínio nos faz questionar até onde vai a maldade humana. Ele era um homem comum, que vivia entre nós, mas carregava dentro de si uma escuridão inimaginável. Sua história é um alerta para que nunca subestimemos os perigos que podem estar ao nosso redor. E você, o que acha dessa história? Será que o Homem do Saco é apenas uma lenda, ou casos como o de Laerte Patrocínio, mostram que a realidade pode ser mais assustadora do que qualquer mito? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história chocante.